Caros alunos, continuando a gramática em Libras, o assunto que a gente vai tratar agora são os verbos. Verbos, ok? Então vamos lá. Primeiro verbo seria o verbo acordar. Configuração de S. Acordar. Observe que tem toda uma expressão facial e corporal, ó. Acordar. Ok? O próximo verbo seria o verbo estudar. Configuração seria essa e você faz estudar. Estudar. Próximo verbo em Libras que a gente vai tratar seria o verbo almoçar. O verbo almoçar, na verdade, seria a junção de dois sinais. O sinal de comer e o sinal de meio-dia. Porque geralmente as pessoas almoçam ao meio-dia. Então, como seria o verbo comer? Comer. Se é almoçar, é comer meio-dia. Almoçar. Almoçar. O próximo verbo seria o verbo passear, que a gente já até falou aqui em outros momentos. Configuração, passear. Passando aqui do lado do ombro. Passear. Passear. Próximo verbo seria o verbo lanchar. Configuração, faz um sinal utilizando também a expressão facial. Lanchar, merendar, ok? Um outro verbo seria o verbo jantar. Como eu falei anteriormente, jantar também vai ser a junção de dois sinais. Jantar, geralmente, as pessoas fazem esse tipo de refeição à noite, né? Então, seria comer à noite. Então, isso é comer e isso seria à noite. Então, como seria jantar? Jantar. Jantar. O próximo verbo seria o verbo orar. Configuração, você junta as palmas das mãos, fecha os olhos em sentido de oração. Orar. Ok? E o próximo verbo seria o verbo dormir. Configuração, você coloca aqui do lado do seu rosto, fecha os dedos e fecha os olhos. Dormir. 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 Bem, os próximos verbos que a gente vai tratar aqui, a gente vai falar eles da forma afirmativa e ao passo seguinte a forma negativa. Por exemplo, o verbo aceitar. Aceitar. Mão aberta, fechando, de cima para baixo. Aceitar. Aceitar. Como seria o verbo aceitar não na negativa? Aceitar não. Agora somente com uma mão e a cabeça negando de um lado para o outro. Então, repetindo. Aceitar. Aceitar não. O próximo verbo seria o verbo receber. A mesma configuração de aceitar, só que agora de fora para dentro. Receber. 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 Como seria receber não? Receber não. Da mesma forma você faz negando com a cabeça. Então, receber e receber não. O próximo verbo seria o verbo querer. Ele é bem parecido com o verbo receber. A diferença é que no verbo querer a mão não fecha. Ela levemente vai para frente e para trás. Querer. Querer. Só que como seria querer não? Querer não. Querer não. Querer e querer não. O próximo verbo seria o verbo ter. Configuração de L batendo no peito. Ter. Ter.
Ter. Como seria ter não? Ter não. Também negando com a cabeça. Ter não. Então, repetindo. Ter. Ter não. O próximo verbo, verbo precisar. Configuração em A. Precisar. Na frente do corpo, mas sem tocar no espaço vazio. Precisar. Como seria o precisar não? Com a única mão na mesma configuração. Precisar não. Precisar não. Então, precisar, precisar não. Verbo gostar. Gostar. Como seria gostar não? Gostar não. Gostar não. Então, gostar e gostar não. Próximo verbo seria o verbo poder. Configuração em S. Você baixa bem enfaticamente. Poder. 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 A diferença dos demais, que a gente sempre estava fazendo, que era uma negação, esse é um pouquinho diferente. O verbo poder não seria essa configuração no seu pescoço, aqui no gogó. Poder não. É um pouquinho diferente. Poder não. Então, poder, poder não. Próximo verbo seria o verbo fazer. 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 Como seria fazer não? Fazer não. Fazer e fazer não. Conhecer. 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 Com essa configuração. Conhecer. Como seria conhecer não? Conhecer não. Conhecer não. Conhecer não. Então, conhecer e conhecer não. Bem, continuando ao estudo dos verbos, vamos agora para os verbos falar, escrever e lembrar. Como seria o verbo falar? Falar, configuração de P, saindo aqui da frente da sua boca. Falar, falar, falar. Verbo escrever, escrever. Como se você estivesse escrevendo numa folha, tá? Simula isso. Isso seria um tipo de sinal que a gente conhece como sinais icônicos, tá? Remete ao que a pessoa faz. Escrever. E o outro verbo seria o verbo lembrar. O verbo lembrar, pessoal, às vezes as pessoas confundem com segunda-feira. Lembram que a professora Cléia já falou dos dias da semana? A diferença entre segunda-feira e lembrar é que a segunda-feira você vem de fora para dentro batendo na sua testa. Segunda-feira. O verbo lembrar, ele sai. Lembrar. Lembrar. Então, observem a diferença. Segunda-feira, lembrar. Ok? O próximo verbo seria o verbo ensinar. Como é que seria esse verbo, o sinal desse verbo? Ensinar. Ensinar. Observe que eu faço ensinar porque eu estou ensinando a vocês. Mas se for o contrário, se vocês me ensinam alguma coisa, eu faço me ensinar. Então, eu ensino e vocês me ensinam, tá? Configuração, jogando ou para dentro. O próximo verbo seria o verbo ver. Um ver saindo do lado do seu olho para frente. Ver. 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 E o verbo ler é bem parecido, só que você vai utilizar uma mão passiva, que seria a mão esquerda no meu caso. Então, eu saio do meu olho e vou para a mão. Ler. Ler. Então, ver e ler. Ver e ler. Próximo verbo seria o verbo começar. Configuração seria essa e eu passo uma mão pela outra. Começar. 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 O próximo seria o verbo entrar. Uma configuração e a outra configuração. Eu coloco uma mão, essa seria a mão passiva,
e a minha mão ativa. Existem alguns sinais em Libras que vão existir uma mão passiva e uma mão ativa. A mão passiva é aquela mão que está parada e a ativa é a que vai fazer o movimento. Então, no caso do sinal entrar, eu tenho a mão passiva e a mão ativa. Entrar, entrar, entrar. Se você faz por cima, seria entrar. Mas se essa mão vem por baixo, já é outro verbo, que seria o verbo invadir. Invadir. Entrar, invadir. Ok? Pegaram bem a diferença? Entrar, invadir. O próximo verbo seria o verbo saber. Saber. Configuração aqui do lado da cabeça. Saber. 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 O próximo verbo seria o verbo ajudar. Uma configuração mão em S e a outra mão dessa forma. Nesse sinal, observe que existe duas mãos, as duas sendo ativas, tá certo? As duas mãos fazem o movimento, ó. Ajudar. Ajudar. Da mesma forma como eu falei para vocês que o ensinar e o me ensinar, o ajudar também, ó. Eu ajudo você e você me ajuda. Ajudar, me ajudar. O próximo verbo seria o verbo procurar. Configuração em S, configuração em P. Coloca uma mão em cima da outra sem encostar, girando. Procurar. Procurar. Certo? Procurar. O próximo sinal seria do verbo encontrar. Configuração em D, as duas mãos, uma tocando na outra. Encontrar. 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 Próximo verbo é o verbo trabalhar, que a gente já falou bastante nele, né? Configuração em L, movimento alternado, né? Trabalhar. Trabalhar. Verbo descansar. Quem trabalha quer descanso, né? Então, verbo descansar. Configuração descansar. Descansar. Trabalhar, descansar. Ok? Vamos agora para o verbo discutir. Configuração em D, discutir. Observa a minha expressão, a expressão de que a pessoa está realmente com vontade de discutir. 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 Próximo verbo seria o verbo conversar. Configuração em S e a outra mão aberta. Conversar. Toca. Como se estivesse amaciando a mão. Conversar. Conversar. O próximo verbo seria o verbo pagar. Configuração em A e a mão aberta. Mão passiva, mão ativa. Pagar. 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 Existem algumas pessoas que não usam a mão passiva, simplesmente elas falam pagar, que também tem a mesma, faz o mesmo sentido. Ou eu falo pagar ou pagar, ok? O outro verbo seria o verbo quem paga é porque comprou, né? Então, o verbo comprar. Então, como seria o verbo comprar? Mão passiva e a mão ativa, ela comprar, comprar, comprar. Pagar, comprar. Pagar, comprar. Próximo verbo seria o verbo trocar. Essa configuração você faz, passando um sem encostar. Trocar. Trocar. O verbo emprestar em Libras tem essa configuração. Uma S e outra V. Você bate 2 vezes no braço. Emprestar. 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 O próximo verbo seria o verbo esperar. O verbo esperar é bem parecido com o emprestar. As duas configurações em S, as duas mãos, uma parada e a outra também bate 2 vezes. Esperar. 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 Aqui eu queria fazer só uma parte com relação ao verbo esperar. Às vezes, isso seria um esperar básico. Eu espero por você 10 minutos.
Só que tem gente que tem o hábito de deixar as pessoas esperando 1 hora. Como é que a pessoa está esperando já no saco cheio? Certo? Então, esperar normal, esperar muito. Próximo verbo seria o verbo atrasar. Configuração, configuração. Você passa uma mão na outra aqui, coloca o polegar no centro da mão e faz como se fosse um relógio, tá? Atrasar, atrasar. Você está atrasado, atrasar, atrasar. O outro verbo seria o verbo convidar. Por exemplo, você vai convidar alguém para ir na sua casa, você faz, ó, convida. Essa configuração, convidando a pessoa para ir, ó, convidar. O outro verbo seria o verbo contrário. Lembra do lembrar? Seria o quê? Esquecer. Configuração, passando na testa. Esqueci, esqueci, esqueci. Próximo verbo é o verbo desprezar. Desprezar, configuração. Saindo aqui do nariz, ó. Desprezar. Desprezar. Olha bem a expressão facial, ó. Desprezar. O próximo sinal seria detestar. Configuração seria essa. É um pouquinho difícil de fazer, né? A mão aberta e o dedinho curvado. Esse dedo você vai colocar do lado da sua cabeça e vai tirá-lo para o lado, ó. Detestar. 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 O próximo verbo seria o verbo mandar. Configuração, ó, mandando. E a expressão de que realmente você tem ordem para mandar, ó. Mandando, mandando, mandando. O próximo verbo é o verbo achar. Lembra-se da configuração do detestar? É a mesma configuração do achar. A diferença aqui vai ser apenas na direção do sinal. O verbo detestar, a gente viu que ele sai da cabeça. O achar, não. A mão continua do lado, só faz agitar um pouquinho. Ó. Achar, achar. Lembra-se do detestar? Detestar, achar. O outro verbo seria o verbo reclamar. Reclamar. Como é que é reclamar? Configuração em D. Observe a minha expressão. Reclamando, ok? O outro verbo é o verbo roubar. O verbo roubar é bem parecido. Algumas pessoas fazem confusão entre o roubar e o atrasar. O roubar é a mesma configuração, só que a mão agora faz, ó, na mão grande, ó. Roubou, roubar. E observe que eu uso também a minha língua. Roubar. Professora, eu tenho que fazer essa língua? Tem que fazer a língua. Em Libras, o sinal não é feito somente pelas mãos, é pelas expressões e também a gente utiliza alguns sinais com a língua, tá bom? Então, ó, roubar, roubar, roubar. Próximo verbo seria o verbo conseguir, tá? Configuração em L, passando do lado do seu rosto. Conseguir, conseguir. Esse sinal, ele também é usado na forma de passar. Por exemplo, eu consegui passar no vestibular, eu passei no concurso. É com esse sentido, tá? Conseguir. O próximo verbo seria o verbo aprender. Lembra-se da configuração de sábado, que a professora Cléa falou para vocês quando ela estava ensinando os dias da semana? Então, o sinal de aprender tem a mesma configuração e o mesmo movimento, só que não mais é na boca, e sim na testa. Aprender, aprender, ok? Queria apenas aqui ao final desse conteúdo de verbos fazer um pequeno lembrete. Quando eu me referi ao sinal esperar, com essa expressão, é porque essa expressão é quando denota muito, muito. Então, se eu falo esperar muito, trabalhar muito, ok? Outra coisa é com relação à mão dominante e à mão passiva.
Eu utilizo como minha mão dominante a mão direita porque eu sou destra. Mas se eu fosse canhota, a minha mão dominante seria a mão esquerda. Então, não interfere se eu sou destra ou sou canhoto. O sinal tem o mesmo sentido.